Rapaz, você já percebeu que tem um tipo de pessoa que até ganha dinheiro, a pessoa até faz, ela consegue faturar, mas o dinheiro nunca para na mão dela. É como se o dinheiro escorresse pelos dedos, como se fosse algo, o dinheiro foge da pessoa. Ela não consegue ter um tostão na conta, como é que a gente fala aqui, né? Mas sabe qual é a parte que mais dói, a parte que é mais chata? Não é porque ela é responsável, não tem responsabilidade com dinheiro, não é que ela não tenta, não é que ela não faz nada, não é que ela não quer. É que ela foi treinada desde a infância para ver sem dinheiro. E uma pessoa, um adulto, que foi treinado para ver sem dinheiro, não sabe existir com dinheiro na conta. O cérebro dela não reconhece esse padrão. É como aquela pessoa que nunca foi pra praia e não sabe como é que fica na praia. Ela não sabe. Tudo que o cérebro dela não conhece, ela rejeita. E hoje eu quero te explicar de forma simples e clara por que que o dinheiro foge da tua mão, criatura. Então, não importa se tu trabalha, se tu ganha, se esforça, empreende, o dinheiro não fica. E eu sou um cara que eu sou um exemplo de que isso aconteceu e que tem como você ser de uma outra forma. Porque eu não era assim. E você também pode estar sendo assim, pode mudar. Fica tranquilo. Eu tô aqui nesse vídeo para te falar isso. Não é azar, não é o fracasso pessoal, não é a maldição financeira. Que minha família nunca teve dinheiro e eu tenho... Não, não é isso. Não é maldição hereditária, não é nada disso. É neurociência pura. E eu vou te falar exatamente aqui, eu vou te mostrar um mecanismo neurocientífico que acontece dentro da tua cabeça que faz você repelir o dinheiro, faz você nunca ficar com um tostão na conta. E você vai entender exatamente por quê. Fica até o final para entender como. Vamos começar pelo óbvio que ninguém te fala. Se tu cresceu em escassez, com falta de dinheiro, instabilidade, conta atrasada, medo do mês virar, aquela agonia sempre que fica com dinheiro, meu Deus, será que vai ter dinheiro pro mês que vem? Se tu viu os teus pais com medo do dinheiro, falando sobre dinheiro, se era um problema na tua casa, se era literalmente, isso moldou o teu cérebro. Imagina, se uma criança que vive num ambiente que briga, que tem muita briga, ela se torna uma pessoa que tem uma propensão a se tornar agressiva no futuro, a mesma coisa acontece numa criança escassa. Se uma criança cresce com um pai que não tem dinheiro, num lar onde, de fato, a escassez é generalizada, ela também vai ser escassa. Pesquisas mostram, inclusive isso, que crianças que foram criadas em ambiente de escassez têm um hipocampo menos desenvolvido. E o que é o hipocampo, Rafa? O que é esse nome tão complexo? Hipocampo é uma área no teu cérebro, um lugar que fica aqui dentro da tua cabeça, que cuida do planejamento das coisas, da organização das coisas, da tomada de decisão, da memória, da capacidade de sustentar as coisas. Então, o que acontece? Essa área no teu cérebro, esse lugar dentro da tua cabeça foi afetado. Esse lugar ele não funciona de uma forma que os outros funcionam. Então, uma criança que foi criada num lugar onde tem estabilidade, onde teve estabilidade, ela tem muito mais facilidade em lidar com dinheiro. A infância pobre não ensina só a sobreviver. Ela atrapalha a capacidade de você construir alguma coisa. E aqui que as coisas ficam muito claras. Se o teu cérebro aprender por 10, 15, 20 anos a ver no modo do amanhã não existe, como é que tu quer que ele ame a ideia de guardar dinheiro? Não tem como. Você pode fazer todos os cursos de finanças que for. Porque o problema não está em você saber qual é a melhor estratégia financeira. O problema não está em você saber como tem que guardar, quanto você tem que guardar. Não está, está no teu cérebro. Por isso que não adianta o curso que você faz. Você não prospera. E porque isso não é natural para o teu cérebro. Você não tem isso dentro do teu cérebro. Você foi moldado pela escassez. É exatamente isso, esse sistema. Eu quero que você entenda. Um comportamento ele não é moldado porque eu vi uma memória, como às vezes fala a psicologia. Ele é moldado por vários fatores. Sociais, temporais. E claro, também de você viver. Então, na sociedade que a gente vive, no tempo que você viveu, dentro da estrutura social que você foi construído, foi isso que você internalizou como realidade. E o teu cérebro guardou tudo isso como neuromemórias. E é isso que, quando você mesmo hoje... mas eu não moro mais onde eu morava antes. Eu também não moro. Eu moro em Santa Catarina. Eu saí com 18 anos. E mesmo assim, eu tive muita dificuldade, depois que eu saí de uma pessoa lá da minha terra do Nordeste, em conseguir fazer dinheiro. Por quê? Porque o meu cérebro estava moldado. Eu posso sair do lugar que eu estou. Mas eu me carrego comigo mesmo. Eu não posso me deixar, vamos deixar de uma pessoa lá, eu fico só um novo, não tem como. Aconteceu comigo. E eu tive que lidar com isso. Eu tô te falando algo que eu vivi. Então, você pensa, não, mas eu não tô mais perto dos meus pais, não estou mais no lugar que eu morava. Mas você leva tudo que você viu lá atrás dentro do seu cérebro. E é isso que te impede de ter uma vida próspera, de ter uma vida abundante hoje. Que é que você está enraizada. O que é que está enraizado aí, Rafa? Quando a gente vive num ambiente de escassez, tem uma coisa que fica muito clara pro teu cérebro. Que o hoje vale mais do que qualquer amanhã. Uma pessoa que cresce em escassez, não existe amanhã para a pessoa que está em escassez. Não tem, é o dinheiro do hoje. E tem aquele ditado popular que traduz muito isso.
que é vendendo almoço para comprar a janta. Quando você entende isso, isso não é só um ditado, isso demonstra a cultura de um povo. Isso demonstra como o povo pensa. Então, o que isso demonstra? Que não existia um futuro, não existia o amanhã. Eu tinha que garantir minha sobrevivência agora, eu tinha que pensar em comer agora, porque não tinha nem como pensar em amanhã. Se eu tô com fome agora, se eu preciso de dinheiro agora, para pagar as contas agora, como é que eu vou pensar na conta de depois? Como é que eu vou fazer planos pro futuro se eu tenho que pensar na minha sobrevivência hoje? E você cresce num ambiente assim. E quando, mesmo que você comece a fazer dinheiro, mesmo que você comece a prosperar, isso está enraizado em você. Então você não consegue pensar no futuro. Você está sempre vivendo o hoje, vivendo agora. Isso na neurociência tem um nome, chama viés temporal. É o termo científico para explicar que as pessoas que cresceram nesse ambiente de instabilidade, de dificuldade, de muita falta de segurança, tem enorme dificuldade de adiar o prazer imediato. Ela não consegue pensar no prazer lá na frente. Ela não consegue pensar, cara, se eu poupar agora, lá na frente eu posso ter algo muito melhor. Não, ela está correndo a vida inteira para apagar incêndio. Correndo a vida inteira porque o corpo dela não consegue relaxar. Quando ela começa a ter um pouco mais de dinheiro, ela começa a gastar, porque para o corpo se manter no padrão que ela está agora. Então você não relaxa, você está sempre em alerta. E quando você está em alerta, o que acontece? Você gasta. Por quê? Para te satisfazer, para tirar aquele estado ansioso. Tem pessoas que têm aquela coceira na mão para gastar. Esse estado ansioso significa esse estado ansioso em que o seu corpo se encontra na hora que tem dinheiro. Então, comprar alguma coisa dá prazer imediato. E esse prazer dá alívio no cérebro. Então, quem está na escassez, quem veio da escassez, sempre está tentando aliviar alguma coisa interna dela. Ah, Rafa, mas hoje em dia, com o mundo tão pra frente, como é que a pessoa não consegue sair dessa? Tem uma parte que ela é muito negligenciada por muitas pessoas que falam sobre esse assunto. Você só consegue desejar aquilo que você conhece. Então, se ninguém na tua família guardava dinheiro lá atrás, se ninguém na tua família investia, se ninguém fazia reserva, se ninguém prosperava, como é que tu vai fazer? Como é que você vai conseguir prosperar se você não tem aquilo dentro das suas memórias? Você vai precisar fazer um esforço muito maior do que as outras pessoas que você conhece para ter o mesmo resultado. Por quê? Porque aquilo não está dentro de você, você vai ter que adquirir. Como é que você, como criança, vai desejar algo que você nunca viu sendo real, algo que você nunca presenciou? Você não tem como desejar algo que você não sabe. É, por exemplo, se eu chego para você e falo, ó, tu conhece o Tricobequistão? Vai falar, que país é esse? Pois é. Tem vários países aí que, inclusive, existe e você nem sabe. Então, a maioria das pessoas nunca viu ninguém se comportar com abundância emocional, financeira. Nunca viu, não tinha perto. E às vezes, e aconteceu no meu caso, às vezes até tem perto. Principalmente se você mora no Nordeste ou em um lugar que geralmente é escasso, você vai se conectar com isso. Você até tinha alguma pessoa na família que ela prosperava financeiramente. Até tinha uma pessoa que tinha dinheiro. Só que aquela pessoa era vista como a pessoa mais ingrata, mais ruim da família. A pior pessoa da sua família. Então, quando você pode até ter alguém na sua família que foi aquela que prosperou financeiramente. Mas a sua neuromemória relacionou aquela pessoa como alguém ruim. Relacionou aquela memória dessa pessoa que tem essas características como alguém que é ruim. Lá na Paraíba, lá no Nordeste é muito comum. Às vezes uma pessoa que prospera, ela começa a ter que se defender o próprio dinheiro das outras pessoas que estão ao redor. Porque as pessoas começam a querer, não, ó, me ajuda aqui, faz aqui, precisa de dinheiro, não sei o que e tal. E a pessoa começa a se defender. Então, nessa defesa, ela acaba sendo muito grosseira. Aconteceu comigo. Tinha uma pessoa que prosperou na família. E as pessoas que eu estava no meu ciclo, na parte de cá, óbvio, viram essa pessoa como uma pessoa muito ruim. Porque não ajuda, porque não faz, porque não sei, tem dinheiro e não sei o quê. E acaba que você relaciona isso na sua neuromemória como ruim. Então, você não consegue nem usar a referência que você tem, ou poderia ter, porque aquela referência para você não serve, entendeu? E ainda tem mais. Porque quando nós vivemos, crescemos em escassez, nós vamos para um fenômeno psicológico chamado tunelamento. O que é esse tunelamento? Quando a escassez toma conta da tua vida, toda a tua atenção é sugada por um funil. Imagina, você está aqui, você não enxerga nada além do agora. Isso é como se você tivesse, sabe aqueles cavalos que tem aquelas vendas para eles olharem só para frente? É a mesma coisa. Você tem uma venda dentro da sua tomada de decisão que não te possibilita olhar para outras coisas. Você não consegue olhar para outras possibilidades a não ser o que você sempre viveu.
Não enxerga nada além do agora, além dos problemas, além da dívida, além da falta. Tu não consegue olhar, enxergar além. Por isso que quando eu falo, as pessoas não entendem. Ah, mas tem lá o pessoal que fala da lei da atração, o pessoal que fala que o coach, não, que eu tenho que ficar vendo, que eu tenho que me colocar aqui, da abundância e não sei o quê. Cara, tu não consegue. E por que tu não consegue? Porque tu tá com uma venda neuroemocional nos teus olhos que não te permite sequer ter a sensação de uma vida diferente dessa. Então tu até pode tentar na tua cabeça colocar algo diferente, ter uma sensação diferente, só que o teu corpo repulsa. Porque o teu corpo, a tua visão, só tá no quê? E agora, e a conta. Tu até por um segundo pode tentar ali ficar concentrado e tentar mudar ali. Tentar fazer aquilo, tentar pensar diferente, tentar ter um pensamento positivo. Só que tu não consegue, porque o teu padrão neuroemocional é de falta. O teu padrão neuroemocional é de escassez. Então, por mais que tu tente mudar essa memória neuroemocional, tu permanece no estado atual, permanece nas memórias antigas. E se tu não faz um trabalho sobre isso, tu não consegue de nenhuma forma prosperar. Tu até pode fazer dinheiro, mas o dinheiro vai faltar. A pessoa que ganha 10 mil reais e ela continua pobre, ela continua escassa, não tem nada na vida. Por quê? Porque ela pode ter aprendido como fazer dinheiro, pode ter se tornado capaz. Porque é muito bom, tu pode ter aprendido a profissão, se tornou muito bom nessa profissão e recebe por isso. Só que a escassez está em ti e tu não consegue sair dela. Então, ganha dinheiro, mas vive escassa, vive faltando, vive difícil. Entendeu? Tá sempre pensando, como é que eu vou sobreviver esse mês? Isso independente do quanto tu ganha. Esse estado mental impede a visão de longo prazo. Pensar em algo diferente, fazer um plano, fazer um planejamento. Você geralmente é uma pessoa que não consegue fazer planejamentos muito longos. É sempre um planejamento de curto prazo, para agora, para o mês que vem, para depois. Não consegue construir riqueza. Não tem estabilidade emocional. Não se planeja, não tem disciplina com as coisas. Até vou fazer isso aqui, eu vou agora entrar aqui, eu vou colocar isso aqui em prática. Só que aí passa uma semana e não vai mais, porque o estado emocional que você deixou na tua vida. E a pessoa nem percebe, tu nem percebe isso. Acaba nem percebendo, por quê? Não, tô vendo a vida, eu tô aproveitando. Aí vem aqueles livros lá, né, Morra Sem um Tostão na Conta, né, nem esse nome, mas é Morra Sem Nada, que acabam corroborando essa visão. E a pessoa entra nessa visão, compra essa ideia, sem saber que ela tá presa sendo vítima de uma memória neuroemocional que ela tem. Só que como aquilo casa com a memória neuroemocional, ela segue, você entendeu? Por isso que quanto mais você não entende, quanto mais você permanece do jeito que você está, nada tende a mudar, vai ser só pior. Seu sistema nervoso está preso, minha amiga. Se você não muda dentro disso, nada muda. Por isso que tudo que você fez até agora não teve resultado. E por isso que você vai continuar fazendo coisa e não vai ter resultado, porque você não vai na raiz. Esse é o problema, você não vai na raiz, onde realmente as coisas precisam ser modificadas. Se você modifica na superfície, nada muda. Isso entra em mais um ponto, que dói, que é difícil, mas que vai te transformar. As pessoas hoje que viveram com escassez não sabem ter uma vida com dinheiro. Rapaz, você sabe ganhar, sabe trabalhar, sabe correr atrás, fazer o corre, né? Pô, vou lá, eu vou fazer acontecer. Só que aí não sabe permanecer com dinheiro na conta. Porque dinheiro na conta, pega isso. Isso aqui, cara, vai te transformar. Dinheiro na conta não é uma questão financeira. Dinheiro na conta é uma questão emocional. E é por isso que você não consegue reservar nem dinheiro. Dinheiro na conta parado gera ansiedade. Dinheiro parado na conta gera medo. Dinheiro parado na conta gera culpa. E principalmente se você vem de uma região muito escassa, te gera culpa. Porque você pensa, nossa, como é que eu vou prosperar mais que meus pais? Mas meus pais, tanto naquele desconforto, tanto naquilo, e eu aqui prosperando, como é que pode? Não, não pode ser. Como é que teu cérebro reage a isso? Todas essas questões emocionais te pegando, te sabotando. Faz você gastar. Eu vou no shopping, aproveita e gasta pra caramba no shopping. Eu vou viajar e gasta pra caramba na viagem. Compra o que você não precisa. Faz você entrar em dívida. Faz você se envolver com caos. Cria problemas. Buscar adrenalina. Por quê, Rafa? Porque eu não queria. Ninguém quer, meu amigo. Você acha que você quer ver assim? Você não quer. Você acha que eu queria ver assim? Eu não queria. Só que é o que acontece. Porque quando você vive com dinheiro, isso exige estabilidade emocional. E quem viveu em escassez cresceu no ambiente contrário. Que ambiente contrário? Um ambiente de instabilidade extrema emocional.
A abundância é coisa desconhecida na sua cabeça. Ela não consegue conceber. Então, sempre que você está indo para frente, prosperando, o que acontece? O teu cérebro, ó, volta pro padrão. O teu cérebro volta para onde você conhece. O teu cérebro volta para aquilo que você já tem, para aquilo que você já é. E você consegue prosseguir. Só que olha só, preste atenção. Agora eu vou te falar o que é que você tem que fazer. Se você percebeu que o dinheiro foge da tua mão, antes de tudo, se inscreve no canal. Você tem que, pelo amor de Deus, eu falei aqui, já tem 20 minutos de conteúdo rico e você ainda não se inscreveu aqui? Pelo amor de Deus. Aí é pedir para ficar escasso da vida. Aí é pedir para você nunca sair desse limbo que é a escassez. Se inscreve no canal, conteúdo gratuito, conteúdo incrível e de altíssimo valor para você aqui sempre. Você quebrar a escassez de uma vez por todas. Se inscreve, dá um like no vídeo, dá um like, aquele like gostoso, aquele like maroto, aquele like maravilhoso. Dá like, não custa dinheiro, então não vai tirar dinheiro da sua conta. Dá um like aqui para você continuar assistindo, tendo sempre conteúdo e prosperando aqui o canal, que é uma coisa que você vai fazer também ao assistir sempre nossos vídeos aqui. Vamos continuar. Grande e ótima notícia. O cérebro é plástico. O que é o plástico, Rafa? O cérebro muda. Ele se reconfigura, ele se reeduca. Você consegue pegar uma memória neuroemocional que tá ali e você consegue transformar ela. Você consegue pegar algo que era e transformar em algo novo. Você consegue fazer com o seu cérebro. Não é porque você cresceu assim, você tem essas neuromemórias que você vai ficar para sempre assim. Não é algo determinista. Você consegue transformar. Foi o que eu fiz. Eu vim de um ambiente de muita escassez, de muita complexidade. Assim, um dia eu vou contar um vídeo só com uma história, mas sim, foi terror. Foi guerra, tiro, porrada e bomba, como falam. Mas eu consegui hoje transformar isso dentro do meu cérebro. E você consegue da mesma forma, tá? Você tem que entender que, você tem que ter consciência de que o problema não é o dinheiro. É o primeiro passo, você entender, não é o dinheiro, não é a minha estratégia financeira, é o sistema mental que eu tenho dentro de mim, que faz com que eu tome decisões automáticas que me levam para o mesmo lugar o tempo inteiro. A verdade é que você precisa aprender a ganhar dinheiro. Você não precisa aprender a ficar milionário. Você precisa aprender estratégias financeiras. O que você precisa aprender? Você precisa aprender a reestruturar sua memória neuroemocional sobre dinheiro. Quando você faz isso, todas as outras coisas se destravam. Quando você muda suas memórias neuroemocionais sobre dinheiro, todo o resto que envolve dinheiro flui na tua vida. Todo o resto vai. E aí sim, você vai conseguir faturar mais. Você vai conseguir ter mais dinheiro. Se você não é empresário, você vai conseguir ter promoções, crescer na sua carreira. E, principalmente, que é o melhor de tudo, ficar com dinheiro na conta. Que é o primeiro passo, começar a ficar com dinheiro na conta. E depois, conquistar os teus sonhos. Aquilo que você sempre quis internamente, você vai começar a conquistar. Mas só quando você muda suas memórias, você consegue isso. Beleza? Pra saber mais, pra continuar aprendendo como quebrar, acabar de vez com a escassez e construir uma vida abundante, continua assistindo a gente aqui. Toca aqui no botão de se inscrever, porque tá só começando a nossa jornada aqui de uma vida muito abundante, neurocientificamente. Conta com a gente até o próximo vídeo.